Começamos mais um programa. O Conexão Cultura traz hoje para você um bate-papo especial com o renomado maestro dos musicais, Marcone Araújo. Ele nos recebeu em seu estúdio em São Paulo e nos fala da sua carreira e dos seus principais trabalhos no teatro. Eu comecei muito cedo na igreja, cantando na igreja, mas eu acho que tem um diferencial muito grande na minha carreira, que muito cedo eu já sabia o que eu queria fazer. Mesmo numa família que não era de músicos, eu sabia que eu queria ser maestro, dirigir e ter oportunidades de estar à frente de pessoas, mexendo com a qualidade musical dessas pessoas. Eu acho que, desde criança, eu nunca quis fazer uma carreira solo. Eu sempre quis fazer uma carreira com pessoas. A carreira do pianista é uma carreira muito solitária. Eu estudei piano, comecei a estudar piano muito cedo, e logo no início eu percebi que eu ia ficar muitas horas estudando piano e me apresentando sempre sozinho, às vezes com orquestra, mas em poucas oportunidades com orquestra, e eu pensei que eu gostaria de alguma coisa um pouco diferente. A carreira de cantor, e eu também comecei a cantar muito cedo, ela também é uma carreira, às vezes, um pouco solitária. Se eu fosse ser um cantor lírico, eu teria apresentações de ópera com outros cantores, mas a vida do cantor é uma vida muito de hotel, de ficar sozinho, de preparar sua parte sozinho e depois juntar com todo mundo. A interação ainda é menor. A carreira de maestro é uma carreira um pouco diferente de diretor musical. Você é um criativo, você tem que, para você criar e para você executar música, você precisa de outras pessoas. Você não pode fazer sozinho. Então, eu acho que isso me despertou. Eu acredito que a minha família, ela deve ter achado muito estranho uma criança querer reger tão cedo. Eu comecei a reger muito cedo. E eu acho que a minha mãe, principalmente, meu pai morreu quando eu tinha 12 anos, a minha mãe, principalmente, ela deve ter achado muito estranho, né? Ela falava para mim: meu filho, você não sabe nem o que é um piano, você vai estudar piano por quê, né? Eu falava: eu quero estudar piano, eu quero estudar violino, eu quero estudar clarinete. Ela ficava me olhando com a cara do tipo: você nem sabe o que é isso, né? E eu acho que ela teve uma paciência muito grande. Acho que ela entendeu que a música tinha me escolhido, eu não tinha muita escolha. E eu logo comecei a fazer uma carreira como cantor, primeiro, depois como pianista. Eu já cantava com 10 anos na igreja, já solava, já fazia apresentações fora da igreja. Depois comecei como pianista a me especializar num repertório que eu achava diferenciado, não só clássico, mas popular também. E depois, aos 16, 17 anos, eu já era regente e já regia profissionalmente. Já tinha o meu grupo e comecei a fazer uma carreira voltando mais para tentar entender esse universo da regência. Me voltei Me voltei um pouco para concursos no exterior. Comecei a fazer concursos no exterior com os meus grupos. E ganhei aí vários prêmios pela Europa, tentando aprender com outros grupos, com outros maestros e com outros regentes, como é esse universo da direção musical. Eu entendi isso, eu acho que a direção musical hoje na minha vida é o grande cerne da minha carreira, apesar de eu ter uma carreira como educador, como professor, de canto, de belting contemporâneo, de canto lírico, de estilos vocais. Eu acho que eu me concentrei nessa área de criativo, que é o que me dá mais prazer, na verdade. É pegar um ator, às vezes, cru, um ator que não tem estrutura nenhuma para cantar um musical, por exemplo, e fornecer para esse ator todas as ferramentas que ele precisa para que o personagem se desenvolva, para que ele cante com facilidade, para que ele tenha prazer quando está cantando e não esforço. Eu acho que
a minha carreira, ela se desenvolveu dessa forma. Ela foi tomando caminhos. Por mais que eu quisesse, às vezes, mudar, às vezes eu queria ficar 1 ano, 2 anos cantando. Eu fiquei 2 anos nos Estados Unidos só cantando. E só com a minha carreira de cantor. Por mais que eu quisesse mudar, ela sempre ia para esse lugar, né? Esses 2 anos que eu fiquei fazendo meu mestrado como cantor em vocal performance, eu não deixei de dirigir lá. As pessoas começaram a descobrir que eu era diretor, que eu dirigia musicais, que eu já tinha dirigido Les Misérables, e aí as pessoas, você não quer dirigir aqui comigo? Eu terminei fazendo da mesma forma que eu sempre fiz. Então, agora eu não luto mais, agora eu deixo que a coisa vá. O maestro define qual a linguagem dos musicais que vem tomando um espaço notável no Brasil. O musical, ele tem uma característica de teatro e de música junto, que é diferente, por exemplo, da ópera. Eu acho que toda informação musical que um musical pode ter, ela está ligada à dramaturgia. Então, o texto é muito importante. Ele é mais importante do que a voz. Ele é mais importante do que um grande fraseado musical. Isso faz com que o ator tenha que usar sua voz falada. E a voz falada, ela não é muito potente para cantar. Então, a voz de ópera, por exemplo, um cantor de ópera, ele tem uma voz que ele não usa no dia a dia para falar. Um cantor de ópera não fala com aquela voz, né? No teatro musical, isso não pode acontecer. Eu não posso estar falando o meu texto e, de repente, quando eu vou cantar, eu mudo de voz e viro outra pessoa, porque o personagem é um só. Essa foi sempre a minha grande preocupação. Quando eu comecei a estudar belting, eu falava, eu preciso encontrar uma maneira de ajudar esse ator, se ele tem uma carreira televisiva, por exemplo, se ele já tem uma voz conhecida no país, ele precisa usar essa voz para cantar. Ele não pode usar uma outra voz. Se eu pego um ator global, um ator que tem uma carreira conhecida no teatro, por exemplo, um teatro falado, e na hora que ele faz um teatro musical, ele muda de voz, o seu público, os seus fãs vão falar, nossa, mas está esquisita a voz dele, não é a voz que eu estou acostumado a escutar, não parece, deve ser gravado isso, deve ser outra pessoa. Então, é muito importante que haja uma técnica para projetar essa voz falada. A originalidade. Essa técnica é o que se chama de belting, e eu chamei de belting contemporâneo, porque o belting tem uma conotação completamente diferente. Nos anos 50, nos anos 60, belting é uma coisa completamente diferente do que é hoje. Hoje em dia, a gente tem uma visão do belting como uma ferramenta de ajuda ao ator. Antigamente, o belting tinha uma coisa meio pejorativa. Quem faz belting é cantor que não tem técnica, é um cantor que não estudou bel canto, tinha toda essa conotação, até porque os papéis antigos de belting eram os papéis mais agressivos, então, e principalmente femininos, não existia belting para homem. Então, as mulheres que faziam belting eram os papéis mais agressivos, os papéis que soavam mais de peito, e as sopranos eram as princesas, né? A soprano não fazia belting. Hoje em dia, você tem papéis principais belters, ou seja, a princesa pode ser belter, a princesa pode ter uma voz completamente controlada e não precisa ser agressiva. É somente uma voz de atriz que ela usa, que ela pode projetar essa voz sem esforço. Então, hoje em dia, o belting contemporâneo, que foi a maneira como eu encontrei de
dar essa nomenclatura para que as pessoas entendam que é a voz do ator, mas não necessariamente uma voz esforçada. No meu livro eu falo isso, eu tento fazer com que as pessoas tenham um máximo de projeção, um máximo de timbre, um máximo de performance com um mínimo de esforço. Essa seria a base do meu livro. Esse, né, no caso, o belting. Exatamente. Então, para nós leigos, o belting seria, resumindo, a voz do ator no teatro musical e também não só no teatro musical. Os cantores que fazem carreira pop, os cantores que estão fazendo hoje pop no mundo inteiro, usam belting porque é uma voz muito falada. Então, ninguém quer ouvir uma música pop que não tem um texto forte, que você não se identifique. Então, quando você escuta uma Beyoncé, por exemplo, ou quando você escuta uma Aretha Franklin, você entende absolutamente tudo do que ela está falando, a voz é projetada e ela está usando uma espécie de belting que ela consegue ter resistência para fazer. Quando você escuta um cantor lírico, às vezes você não consegue entender exatamente o texto, porque a voz necessita de um que a gente chama de giro lírico, que faz com que ela não precise de microfone. Então, um cantor de ópera, ele nunca vai ser um crooner. Ele vai estar sempre cantando num teatro sem microfone. Então, essa voz realmente precisa de muito filtro, que a gente chama, de muita articulação, mas ela precisa muito mais de timbre. O crooner não. O crooner está com o microfone na mão ou com o microfone na peruca e ele vai ter essa projeção extra que o cantor lírico tem, ele vai ser compensado pelo microfone. Então, é uma voz para microfone. Você jamais vai fazer teatro musical num grande teatro sem microfone, porque aí você perde toda a nuance. O ator pode falar desse jeito aqui e ele vai ser ouvido. O cantor de ópera não vai fazer isso. Ele vai sempre usar a projeção dele. Marconi fala da emoção de conduzir a direção vocal e musical de Chaplin no Brasil. Eu sei que vou estar sempre a seu lado. E se a distância enfim nos separar, o seu talento mostra o caminho. Eu aceito. Diga, Mr. Chaplin, esse escândalo exposto. Diga, Mr. Chaplin, não ninguém que te desgosto. Um homem igual, ele é cidadão. Um homem no topo de todas as nações, ele é cidadão. Comunista, Eu tive uma experiência agora no Chaplin que foi incrível. O compositor da obra veio trabalhar comigo e ele ouviu a obra dele cantada em português. E ele ouve as vozes dos cantores e ele não sente nenhum tipo de diferença do som que ele escutaria na Broadway. Na verdade, ele até gostou mais do som, porque o som tem um pouco mais de corpo, ele tem um pouco mais de posterior, de parte posterior, então ele sente que vem mais punch, né? O som tem mais punch. A adaptação tem que ser perfeita, não só da versão do Miguel Falabella, por exemplo, que foi lindamente feita, mas além da versão, as vogais que vão ser sustentadas, notas agudas, tudo isso tem que ser trabalhado. Esse universo é um universo que, ainda que nós já estamos fazendo no Brasil há 15, 16 anos, é um universo novo. O americano levou 100 anos para fazer isso, né? Então, é importante que a gente entenda que nós somos só bebês ainda nessa área, né? Mas estamos fazendo muito bem. Acho que a gente já se colocou no mercado mundial de teatro musical como um país que sabe fazer musical. Isso é muito, e temos diretores para fazer isso, temos pessoas profissionais para fazer isso. Isso é muito gratificante. E está muito bonito até hoje, né? Tudo que está sendo feito, esse boom do musical aqui no Brasil. Na experiência do Chaplin, para mim, foi incrível, porque o Chris Curtis falou para mim que a versão que ele mais gostou do espetáculo dele foi a nossa. E isso é muito importante, porque o espetáculo estreou na Broadway de uma maneira completamente diferente, com uma direção completamente diferente, tanto a direção de cena, quanto a direção vocal e a direção musical. E
e o cara sabe o que ele queria ouvir, né? Ele é o compositor, ele sabe o que ele queria ouvir. Você conseguir isso, você conseguir refletir o que ele quer, é óbvio que tivemos milhões de reuniões, ficamos juntos o tempo inteiro, ele foi um companheiro, estava sempre com a gente, mas é uma situação sui generis também, você não faz um musical trabalhando com o compositor, você não chama o Andrew Lloyd Webber para fazer uma reunião e dizer o que ele quer na Evita, mas isso, para mim, foi uma situação nova. Eu, como ariano que sou, né, gosto sempre de coisas novas, adoro coisas novas. Então, o primeiro espetáculo grande que eu dirigi no Brasil, que foi o Les Misérables, foi uma coisa nova, um espetáculo gigantesco, com orquestra grande, com elenco grande, com cenário grande, com uma equipe criativa com 20 criativos. Né? É uma coisa incrível e funciona, porque realmente existe uma fórmula para se fazer isso. E as pessoas até criticam um pouco que os musicais vêm engessados, né, de Londres e da Broadway. Não tem nada engessado, né? Na verdade, eles têm uma fórmula. E essa fórmula é o que, para mim, é maravilhoso. É você poder ter um bom cronograma, um stage manager que sabe o que fazer, todo mundo sabe a sua função. Isso está realmente dentro de uma fórmula. Agora, a criação do espetáculo, a parte criativa de vocal, a parte criativa de desenvolvimento de personagem, isso é de cada ator. Cada país vai ter uma interpretação daquela obra. Porque uma obra é como se faria qualquer outra obra. Romeu e Julieta nunca é feita igual em lugar nenhum. Então, as pessoas precisam entender isso. A fórmula que vem desses musicais é incrivelmente funcional. Agora, a maneira como nós fazemos, o brasileiro tem uma maneira criativa de fazer muitas coisas. E os atores brasileiros, cada ator tem sua característica. Um é mais cantor, o outro é mais bailarino, o outro é mais realmente ator. E aí a gente explora isso de acordo com cada personagem. Isso é o que é o mais gostoso do musical. Eu adoraria, por exemplo, dirigir um musical em outro país, para poder tentar, eu já dei cursos de musical em outro país, já trabalhei com atores de musical de outro país, tanto dos Estados Unidos como Argentina, México, mas eu queria realmente saber como é o processo de criação desses atores em cada país, porque mesmo televisão é diferente. Você pegar a televisão no México é de um jeito, no Brasil é de outro, em Portugal é de outro, às vezes a língua é parecida, mas o processo criativo é completamente diferente. E isso eu acho que o musical tem. Que a gente está trabalhando com material humano, e esse material humano, ele é completamente maleável, né? Quando os atores são bons, eu brinco, né, com os meus alunos que quando a atriz é boa, quando eu pego uma Cláudia Raia para dirigir, é uma massa de modelar. É uma boa aluna? É uma excelente aluna, não só excelente aluna, é uma massa de modelar, né? Você faz o que você quer com ela. Digo sim, falam assim, sempre assim, deixa assim. Digo não, ai ré, condição, ai ré, renúncia, adoração, nesse romance. Não olhe para trás, não deixe de sorrir, e bata a porta quando sair. Quando o ator não é bom, quando o ator não tem ferramentas, quando ele não tem história,
é muito difícil, ele fica dentro de uma caixinha. Então, para você mexer na voz é difícil, no movimento é difícil, é complicado. Eu tenho vários alunos que já têm uma carreira ampla e televisiva e que você acha que vai ser difícil trabalhar com eles, porque eles já têm toda uma individualidade, etc, etc. Mas não interessa. Quando o ator é bom, você como diretor diz, faz isso, vai para cá, ele se joga, ele vai descobrindo junto com você isso. Nós temos excelentes atores de teatro musical no Brasil que já fazem isso. Totia Meirelles, agora o Léo Mijorinho, o Marcelo Serrado, que estão buscando isso, que são atores que já são bons e sabem que são bons. Então, eles não têm que ter nenhum tipo de melindre, eles se jogam para um bom diretor. É óbvio que eles precisam confiar nesse diretor, né? Porque se não confia, também ele vai dar a cara a tapa. E se formar em teatro musical é muito complicado. Se você já não tem uma base, como a Cláudia tem, que foi bailarina a vida inteira e sapateou a vida inteira, então aí ela já tem um plus. Né? Ela é uma atriz que dança, então ela já tem um plus. É muito mais simples ela se preparar, porque ela vai trabalhar somente uma área que ela não trabalhou muito, a voz, e já está comigo há um tempo e está muito bem. Mas, por exemplo, se você pegar um ator que só é ator e tem que aprender a dançar e sapatear, e cada espetáculo tem uma particularidade. Crazy for You é um espetáculo de sapateado. Eu não posso pegar um ator e ensinar ele a sapatear em 2 meses, né? Ele vai sapatear um pouquinho, mas não vai ser o que precisa para o espetáculo. Você sabe a diferença entre os trabalhos na televisão, no teatro e no cinema? O maestro Marconi nos explica cada caminho desses segmentos. Existe uma diferença quando eu vou fazer algum produto televisivo, quando eu vou fazer o cinema e estou fazendo o teatro, são linguagens completamente diferentes. Mas eu, como um cara de teatro, penso sempre que a teatralidade, ela não está na execução, ela está na concepção. Então, se o cara concebe aquilo como teatro, ele pode adaptar aquela linguagem. Mesmo televisão, já fiz algumas coisas de televisão e quando eu vou fazer, graças a Deus eu tive diretores ótimos que trabalharam comigo, que me ajudaram a deixar isso crível. A televisão é muito rápido, então, de novo, você grava antes tudo que vai ser feito e aí o ator vai ter que reproduzir naqueles poucos minutos aquela música que foi gravada, né? Ou numa novela, ou num especial de Natal, ou alguma coisa assim. E aí, às vezes, a gente vê que a gente precisa fazer um trabalho maior de decupagem dessa cena. Às vezes, pegar frase por frase da música e dizer para o ator, olha, aqui quando você canta, eu quero que você, na cena, afaste o microfone, como se você estivesse realmente quase querendo chorar, você vai afastar esse microfone. E na hora que a gente gravar, eu quero que você se afaste do microfone, para que isso fique crível. Na hora que o público ouvir, esse microfone está longe de você. Esses detalhes, o público não percebe porque é tão rápido, mas ele sente crível. Isso é uma preocupação que eu tenho muito. E eu acho que isso é graças ao teatro. O maestro de teatro musical, ele tem que entender que, diferentemente do maestro de ópera, ele não está controlando tudo que está acontecendo de uma maneira tão déspota, né? O diretor de ópera, ele escolhe o cast, ele escolhe basicamente tudo, ele tem um regisseur que trabalha com ele, que vão escolher juntos, mas geralmente a orquestra é do maestro, né? Então ele vai escolher o que ele quer fazer. No musical não é assim. No musical, o maestro ele trabalha junto com a equipe e tem um diretor geral que, sim, esse faz as escolhas mais importantes, quem ele quer para fazer o figurino, quem ele quer para fazer aquele papel, tem a voz, aí sim procura o diretor musical. Então, o cast é feito com uma equipe e não ele sozinho, ou qualquer outro diretor sozinho.
Ele tem que entender que a música serve à dramaturgia, então cortes podem ser feitos. Às vezes você pega uma obra que, olha, aqui não me serve isso, corta essa música. Você não faz isso com Puccini, você não corta uma música de Puccini porque não deu certo na cena. Isso não vai acontecer. Ou muda uma música, ou tira 2 compassos, ou transforma em vamp, que a gente chama, que é uma repetição. Ópera é muito mais fechada. Então ele tem que ser maleável, o diretor de teatro musical tem que ser maleável. Mas também, em contrapartida, o diretor de teatro que faz teatro musical, ele tem que conhecer a linguagem, porque não é teatro de prosa, não é teatro experimental, não é uma coreógrafa, por exemplo, um coreógrafo de Broadway, ele não pode pedir as mesmas coisas que ele pede num balé. Porque num balé, o bailarino vai estar com as costelas fechadas, ele vai estar com outro centro de massa, ele tem uma postura completamente diferente de um cantor de Broadway, que precisa abrir as costelas. Então, um coreógrafo tem que entender que quando ele vai fazer um salto, esse salto tem que mudar, porque ele vai cantar antes e vai cantar depois, e a costela tem que estar aberta para que ele tenha sustento do ar. Ele não pode fechar a costela. E você pega um bailarino, às vezes, que é um bailarino clássico e vai fazer seu musical pela primeira vez, você tem que ensinar para ele isso, e o coreógrafo tem que me ajudar. Então, de novo, o coreógrafo, o diretor musical e o diretor geral, eles têm que estar pensando juntos o que vai acontecer. Porque se cada um pensar na sua maneira, por exemplo, se eu for pensar como um cantor de ópera, eu vou dizer, não, então beleza, na hora que você for cantar, você vai lá no proscênio, canta lá no proscênio a sua área, bem paradinho, para você estar bem confortável, para a voz sair linda. Tá, mas aí o diretor de cena vira para mim, mas isso não tem cena nenhuma, ele está um abacaxi em cena, não tem nada acontecendo. Aí o coreógrafo diz, mas eu quero que ele dance essa música, eu não quero que ele fique parado. Então, cada um tem que buscar o que é o máximo do seu, mas sem afetar o outro. Então, hoje nós temos no Brasil alguns diretores gerais muito interessantes, diretores que já entendem e que delegam as partes. E delegam as coisas. Olha, Marconi, eu quero que você cuide dessa parte, eu quero que você faça com que ele cante isso, depois eu pego daí a voz falada dele. Eu vou trabalhar a voz falada a partir daí. Por exemplo, no Crazy for You, eu fiz um trabalho com José Posse Neto que foi incrível. Nós tínhamos personagens no Crazy for You que eram caipiras, de pedra morta. E cada um tinha uma voz característica. Eu comecei a trabalhar as vozes deles pelos solos e também pelas cenas. Fomos descobrindo qual tom era melhor para cada um, qual o jeito de falar, o sotaque. Fomos trabalhando juntos. Daí eu trabalhava uma coisa com eles, passava isso para o José Posse Neto e ele, a partir dali, desenvolvia, mandava de volta. Falava, olha, trabalhei isso, o que você achou, o que melhorou, o que eu não gosto, e o que ele como diretor não gostava. Mudamos para isso, agora volta para ele de novo. Isso para o ator é muito crescimento. Você tem vários diretores te dando acréscimos de coisa. Então o teu personagem ele fica muito mais denso e muito mais verdadeiro, porque a coisa foi feita numa construção por camadas. Não uma coisa do tipo, inventa essa voz aqui, vai lá e faz. Entende? É um trabalho de pesquisa. Depois de uma aula sobre música e teatro musical, o grande maestro dá dicas aos atores, bailarinos e cantores que querem seguir o caminho do musical no Brasil. Várias pessoas me perguntam, onde eu estudo teatro musical, tem uma escola de teatro musical? Já existem escolas de teatro musical no país. Mas mesmo nos Estados Unidos, o que eu tenho visto que funciona muito bem é você procurar o profissional com quem você quer trabalhar nas áreas separadas. Por exemplo, você vai para Nova York estudar canto com uma pessoa, você vai estudar sapateado com outra pessoa, você vai estudar atuação com outra pessoa. Isso funciona muito. A escola ajuda para você ter onde colocar em prática aquilo tudo que você aprendeu, porque você tem montagens dentro da escola. O Estúdio Marconi Araújo, ele tem o seu mote é exatamente fornecer condições para as pessoas de estudar canto. Nós não damos aula de teatro, nós não damos aula de dança, não é uma escola de teatro musical. Nós focamos nisso porque é o que eu mais posso ajudar os meus alunos. Nós indicamos para outras pessoas. Então, o que eu faço é,
Eu tenho alguns coaches de teatro, pessoas que já trabalharam comigo, são incríveis, coreógrafos também que já trabalharam comigo, que a gente indica e cada um tem seus estúdios e a gente faz isso. O aluno vem, tem aula de canto aqui no estúdio e tem aula com esses outros profissionais e ele se prepara. É o que faz a Cláudia Raia, é o que faz o Jarbas Homem de Mello, é o que faz os outros atores todos que estão em cartaz, a Paula Capovilla. Essas pessoas fazem isso, se especializam com professor de sapateado, com professores que são, na verdade, companheiros nossos do estúdio. São pessoas que estão aqui com a gente, mas estão como colaboradores, não estão dando aula no estúdio. Eu me preocupei muito que aqui nós façamos aula de canto, de todos os tipos de canto possíveis, com coaches, com professores especializados. O estúdio fica aqui na Aclimação, na Rua Labastro, 527, e quem quiser mais informações, nós temos um site, que é www.estudiomarconiaraújo.com, onde você pode ver todos os cursos que a gente tem para oferecer. Mas, de novo, não é uma escola, não é um lugar para você buscar diploma. É um lugar para você vir aprender e fazer coaching, se preparar para audições, realmente orientação para a carreira, nós temos isso aqui também. Nós podemos ajudar você a fazer escolhas melhores, que às vezes o ator é bom, canta bem e faz escolhas erradas, né? Então, às vezes a gente se preocupa, às vezes a gente tem que se preocupar mais com isso do que realmente com a aula. Encerramos o Conexão Cultura de hoje por aqui. Obrigado pela companhia e até o próximo programa. Così socio barbari,